Reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e vou ministrar a você a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 4, versículos 20 a 24. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O tema da adoração está presente em toda a Bíblia. O tema permeia o Antigo e o Novo Testamento na sua totalidade. Tudo nos leva a crer que a mulher samaritana, ao encontrar-se com Jesus à beira do poço de Jacó, depois de ter crido plenamente que estava diante de um profeta, não sabendo ainda que se tratava do Messias de Israel, estando ela cheia de dúvidas acerca da sua religiosidade, acerca da sua experiência, acerca até mesmo do lugar da adoração, pensava em corrigir Jesus sobre o local da adoração. Não esperava ela de forma alguma receber uma das aulas mais profundas de Jesus sobre o tema adoração. Se observarmos no versículo 20, nós podemos pensar no lugar da adoração. Assim como os samaritanos, muitos pensam hoje que o lugar é o mais importante. No entanto, Jesus deixou claro que o mais importante não é o lugar da adoração. Pois Jesus disse que viria a hora que nem em Jerusalém, nem em outro local se adoraria o Pai. O versículo 21 nos faz pensar sobre quem deve ser adorado. Jesus, na verdade, o versículo 22, quem deve ser adorado? Jesus foi muito claro quando disse: vós adorais o que não conheceis. É um perigo adorar o que não se conhece, porque o inimigo de Deus, inimigo dos homens, deseja adoração. O seu profundo desejo é ser adorado. Tanto é que fez esta proposta para o próprio Jesus lá no deserto, dizendo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. No entanto, Jesus o repreendeu, dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus ensina que quem deve ser adorado é o Pai, é o Deus eterno, o Yahvé, o Criador, Senhor dos céus e da terra. Ele é que deve ser adorado. Mas
no versículo 22 e 23, nós aprendemos um pouco sobre o que Jesus fala com relação aos adoradores. Jesus diz claramente que o adorador precisa saber de fato o que está adorando e, além disso, Jesus ensina que era esperada uma hora e cuja hora já havia chegado, quando os verdadeiros adoradores teriam que adorar em espírito e em verdade, visto que são estes que o Pai procura. Portanto, quanto aos adoradores, Jesus deixa claro que o Pai procura um tipo de adorador. Que tipo de adorador o Pai procura? A resposta está no versículo 24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus tem adoradores no céu. Deus tem adoradores na terra. O centro nevrálgico da questão que se vê no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento, especialmente no livro de Apocalipse, é a adoração. No eterno e perfeito estado, os servos de Deus, os filhos de Deus, o adorarão sem cessar. Durante a 70ª semana de Daniel, há um grande problema na terra, haverá um grande problema na terra, pois uma falsa trindade satânica irá requerer para si a adoração. O dragão, o anticristo e o falso profeta. Mas ao findar este ciclo de uma semana profética, isto é, 7 anos, Jesus retornará em glória com a igreja que ele arrebatou e também cercado de seus milhões de anjos. E depois da prisão de Satanás, o reino é estabelecido na terra. E após isto, sendo vencido Satanás e ocorrendo o julgamento do grande trono branco, daí em diante, tudo é adoração ao único e verdadeiro Deus. No eterno e perfeito estado, onde não haverá lágrimas, onde não haverá dor, nem morte e nem pranto. Os verdadeiros adoradores adorarão eternamente, em espírito e em verdade. Pense nestas verdades bíblicas. Conforme o texto lido, o mais importante não é o lugar da adoração, é a atitude. Quem deve ser adorado é somente o Pai, o único e verdadeiro Deus. E quanto aos adoradores, estes precisam ter consciência do que estão fazendo e a quem estão adorando. E quanto à forma de adoração, esta precisa ser em espírito e em verdade. Que assim seja na sua vida. Seja um verdadeiro adorador do verdadeiro Deus em todo o tempo. Amém.